Hoje eu vou te contar uma das histórias mais intrigantes e emocionantes de toda a Bíblia. Talvez você já tenha ouvido falar de José, o sonhador, mas eu duvido que você tenha escutado cada detalhe desta jornada com tanta clareza, drama e intensidade. É uma história de traições, injustiças, sonhos misteriosos, reviravoltas que parecem impossíveis e, no final, uma lição que pode mudar a maneira como você olha para a sua própria vida. Imagine a cena. Estamos na antiga terra de Canaã, num tempo em que as famílias viviam em tendas, guiavam rebanhos e dependiam da chuva para sobreviver. Jacó, o patriarca, tinha muitos filhos, mas havia um detalhe que mudava toda a dinâmica daquela família. José, um jovem de apenas 17 anos, era o filho favorito. Não era só porque ele era mais novo, mas porque era filho de Raquel, a esposa que Jacó mais amava. Jacó não escondia sua preferência. Ele presenteou José com uma túnica especial, feita de muitas cores, uma roupa que gritava diante dos olhos dos irmãos: "Este é o escolhido, este é o amado, este é o especial." Os irmãos de José não suportavam isso. Cada vez que viam aquela túnica brilhando sob o sol, seus corações se enchiam de inveja. Mas a chama da rivalidade ficou ainda mais forte quando José começou a ter sonhos estranhos. Uma noite, ele sonhou que estava no campo amarrando feixes de trigo. O feixe dele ficava em pé, enquanto os feixes de seus irmãos se inclinavam diante dele. Quando contou o sonho, a indignação foi imediata. "Você acha que vai reinar sobre nós? Você acha que vai ser o nosso Senhor?" A fúria cresceu. Mas José não parou por aí. Em outro sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Até Jacó, seu pai, se irritou. "Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos iremos nos inclinar diante de você?" Mas no fundo, Jacó guardava no coração aquelas palavras. Esses sonhos, aparentemente ingênuos, acenderam uma fogueira que logo se tornaria um incêndio. Certo dia, Jacó enviou José ao campo para ver como estavam seus irmãos cuidando dos rebanhos. Eles o viram de longe, vindo com sua túnica colorida. O coração deles queimou de ódio e a conspiração nasceu. "Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogar seu corpo numa cova. Diremos que uma fera o despedaçou. E então vamos ver o que será dos seus sonhos." Mas nem todos tinham coragem de ir tão longe. Ruben, o irmão mais velho, sugeriu que o jogassem apenas num poço vazio, sem matá-lo. No coração, planejava resgatá-lo depois. Eles o agarraram, arrancaram sua túnica, jogaram-no num poço seco, e ali o deixaram, gritando, sem saída, enquanto comiam tranquilamente. Uma caravana de mercadores ismaelitas surgiu no horizonte. Judá teve a ideia que mudaria o rumo da história. "Vamos vendê-lo como escravo. Assim não teremos sangue em nossas mãos. E ainda ganhamos com isso." E assim fizeram. Venderam José por 20 peças de prata. Uma vida inteira, trocada por um punhado de moedas. Os mercadores seguiram rumo ao Egito. Os irmãos, por sua vez, mancharam a túnica de José com o sangue de um animal e a levaram ao pai. Jacó olhou para aquela roupa e acreditou na mentira. Seu coração despedaçou-se. Rasgou suas vestes cobriu-se de luto e chorou inconsolavelmente. Seus filhos tentavam consolá-lo, mas ele dizia: "Chorando descerei até meu filho à sepultura." A casa mergulhou em tristeza, mas a vida de José estava apenas começando a dar voltas inesperadas. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial de Faraó, chefe da guarda, e aqui começa um dos capítulos mais fascinantes dessa jornada. José era jovem, estava longe de sua terra, traído por sua própria família, agora escravo numa terra estranha. Mas há um detalhe que a Bíblia faz questão de repetir. O Senhor era com José. Mesmo no exílio, mesmo na escravidão, Deus não o abandonou. Potifar percebeu que tudo que José tocava prosperava. Logo, colocou-o como administrador de toda a sua casa. José organizava, cuidava e fazia tudo florescer. Mas o sucesso trazia novos perigos. José era formoso de aparência, e a esposa de Potifar começou a desejá-lo. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo, mas ele recusava. "Como poderia eu cometer tamanha maldade contra Deus e contra meu Senhor que confiou em mim?" Um dia, quando a casa estava vazia, ela o agarrou pelas roupas. José fugiu, deixando a veste em suas mãos. Rejeitada, ela gritou acusando-o falsamente de tentativa de abuso. Potifar, ouvindo sua esposa, irou-se e lançou José na prisão. Aqui mais uma vez, parecia o fim. José,
o sonhador, agora era um prisioneiro. Mas, mais uma vez a Bíblia declara: o Senhor era com José. Mesmo encarcerado, ele ganhou a confiança do carcereiro, que o colocou como responsável sobre os outros presos. E foi nesse lugar sombrio que novos capítulos se abriram. 2 oficiais do faraó estavam presos, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos misteriosos, e José interpretou-os com precisão. Ao copeiro, disse que em 3 dias seria restaurado ao cargo. Ao padeiro, que em 3 dias seria executado, e assim aconteceu. José pediu ao copeiro: lembre-se de mim quando estiver diante do faraó. Mas o copeiro o esqueceu. Anos se passaram, e José permaneceu no silêncio de sua cela, até que uma noite mudou tudo. O faraó teve sonhos perturbadores. Ele via 7 vacas gordas pastando, mas depois 7 vacas magras surgiam e devoravam as gordas. Depois, 7 espigas cheias e bonitas cresciam, mas eram engolidas por 7 espigas queimadas e ressequidas. Nenhum sábio, nenhum mago do Egito conseguia interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José. O faraó mandou chamá-lo às pressas. José, barbeado e vestido, apresentou-se diante do rei e disse com humildade: não está em mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Ele interpretou. Os 2 sonhos eram um só. Haveria 7 anos de fartura em toda a terra, seguidos por 7 anos de fome devastadora. O conselho de José foi simples e brilhante. Durante os anos bons, recolher a 5ª parte da colheita e armazená-la, para que nos anos maus o Egito tivesse provisão. Faraó ficou impressionado. Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? E elevou José à posição de governador de todo o Egito. Ele passou de escravo e prisioneiro a segundo no trono, vestindo roupas finas, recebendo o anel do faraó e desfilando em carruagens. O sonho estava se cumprindo. José agora governava o Egito, de escravo, tornou-se a mão direita de faraó. O anel do rei estava em seu dedo, o colar real em seu pescoço, e carros corriam à sua frente gritando: ajoelhai-vos! Aquele jovem que havia sido vendido como mercadoria por seus próprios irmãos, agora controlava celeiros que sustentariam impérios inteiros. O contraste não poderia ser maior. Vieram os 7 anos de fartura. Sob a liderança de José, cidades inteiras foram transformadas em depósitos. O trigo era recolhido em abundância e guardado de forma organizada. O Egito prosperava, mas logo o vento mudou. Vieram os 7 anos de fome. A terra secou. Os campos ficaram estéreis. Povos inteiros clamavam por pão. O mundo inteiro sentia o peso da escassez. E apenas o Egito, preparado por José, tinha mantimento. Foi nesse contexto que a história tomou um rumo surpreendente. A fome atingiu também a terra de Canaã, onde Jacó e seus filhos viviam. A notícia correu. Havia trigo no Egito. Jacó enviou seus filhos, exceto Benjamim, o mais novo, pois temia perdê-lo. Quando chegaram, apresentaram-se diante do governador. Eles não sabiam, mas estavam diante do próprio José. Ele, porém, os reconheceu. 20 anos haviam passado, mas a memória dos rostos, das vozes, da traição, tudo voltou à mente. Seu coração disparou, mas ele não se revelou. Em vez disso, falou com dureza: vocês são espiões. Vieram ver a nudez da terra. Assustados, os irmãos negaram: não, meu senhor. Somos filhos de um só homem. 12 ao todo. O mais novo ficou com nosso pai. E um já não existe. Aquele momento deve ter atingido José como uma flecha. Eles o mencionaram como morto. Ele testava seus corações. Então disse: vocês não sairão daqui a não ser que tragam o irmão mais novo. Um de vocês ficará preso, e os outros irão buscar o menino. Simeão foi mantido acorrentado diante dos olhos dos demais, que retornaram a Canaã levando trigo e a ordem de trazer Benjamim. Quando contaram tudo a Jacó, ele desesperou-se. Vocês já me privaram de José. Agora querem levar Benjamim? Não, meu filho não irá. Se algum mal lhe acontecer, minhas cãs descerão com tristeza à sepultura. Mas se a fome apertava o trigo, acabou. A vida da família estava em risco. Judá, um dos irmãos, levantou-se e disse: eu serei responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Com o coração apertado, Jacó permitiu que levassem Benjamim. Ele preparou presentes para o governador e pediu a Deus misericórdia. Quando chegaram novamente ao Egito, José os viu trazendo Benjamim.
Seu coração quase explodiu. Ele preparou um banquete para recebê-los. Os irmãos ficaram desconfiados. Seremos acusados de roubo. Mas, para surpresa deles, foram tratados com honra. Sentaram-se à mesa, cada um em ordem de idade, como se o anfitrião soubesse quem eram. Benjamim recebeu porções 5 vezes maiores que os demais. Eles se entreolharam, sem entender nada. Mas José ainda não havia terminado. Ele queria ver até onde os corações deles haviam mudado. Então, armou um teste final. Ordenou que enchessem os sacos de trigo deles, mas que colocassem em segredo sua taça de prata no saco de Benjamim. Quando partiram, mandou soldados alcançarem e acusá-los de roubo. Revistaram saco por saco até que a taça foi encontrada justamente com Benjamim. A cena foi de desespero. Rasgaram as roupas em luto. Voltaram todos à cidade. Diante de José, prostraram-se e disseram: Deus descobriu a nossa culpa. Somos teus servos. Mas José insistiu: apenas o que foi achado com a taça ficará como escravo. Os outros podem ir. Era a chance perfeita para abandonarem Benjamim, como haviam feito com José no passado. Mas foi então que Judá deu um passo à frente. Com voz firme e lágrimas nos olhos, disse: Senhor, não podemos voltar sem o menino. Nosso pai morreria de dor. Deixa-me ficar em lugar dele. Eu serei o escravo. Deixa o menino voltar para casa. Naquele instante, José não aguentou mais. Mandou todos saírem, exceto seus irmãos. Começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram. E a notícia chegou até o palácio do faraó. Então, entre soluços, disse: Eu sou José. Sou o irmão que vocês venderam ao Egito. O choque foi total. Os irmãos ficaram mudos, petrificados de medo. Mas José os tranquilizou. Não tenham medo. Não se aflijam por me terem vendido. Foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. 2 anos de fome já passaram, e ainda restam 5. Deus me pôs como governador para preservar o futuro. Abraçou Benjamim, beijou cada um dos irmãos e choraram juntos. A reconciliação foi extraordinária. José enviou carruagens, provisões e riquezas para trazer Jacó e toda a família para o Egito. Quando o velho patriarca ouviu a notícia, seu coração quase parou. José, meu filho, ainda vive. Quero vê-lo antes que eu morra. A família inteira desceu para o Egito, cerca de 70 pessoas. O reencontro entre Jacó e José foi emocionante. O pai caiu sobre o pescoço do filho e chorou longamente. Depois, Jacó foi apresentado a Faraó e recebeu a terra de Gósen para habitar. Ali, os filhos de Israel prosperaram. Os anos passaram, Jacó envelheceu e, antes de morrer, abençoou cada um de seus filhos, profetizando sobre o futuro das tribos de Israel. Quando morreu José, chorou amargamente. Cumprindo o pedido do pai, levou seu corpo até Canaã para sepultá-lo na caverna de Macpela, junto a Abraão e Isaque. Depois, voltou para o Egito. Com a morte de Jacó, os irmãos temeram pela própria vida. Pensaram: agora José se vingará. Enviaram-lhe uma mensagem, dizendo que seu pai havia pedido que perdoasse os irmãos. José chorou ao ouvir isso. Reuniu-os e disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje muitas vidas fossem salvas. Não temam. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim, José os consolou e falou-lhes com bondade. José viveu no Egito até os 110 anos de idade. Viu os filhos de seus filhos. Antes de morrer deixou uma ordem: Deus certamente visitará vocês, e então levem os meus ossos para fora daqui, para a terra que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E assim se encerra a vida desse homem, que começou como sonhador em Canaã, passou por poços, prisões e palácios, e terminou como símbolo vivo da providência e fidelidade de Deus. A história de José é mais do que uma narrativa épica. É uma revelação de como Deus conduz a história mesmo através das injustiças humanas. O que parecia derrota era, na verdade, preparação. O poço foi caminho para o palácio. A prisão foi escola para a liderança. A traição foi ponte para a reconciliação. Nos dias de hoje, quantas vezes nós olhamos para nossas dores e achamos que Deus nos abandonou? Quantas vezes acreditamos que o silêncio dele é ausência, quando na verdade é preparação? A vida de José nos ensina a confiar quando não entendemos, a permanecer íntegros quando ninguém nos vê,
a perdoar quando temos a chance de vingar, e a esperar quando o tempo de Deus parece demorado. Se você está vivendo um tempo de poço ou de prisão, lembre-se, Deus pode transformar essa fase em degrau para algo maior. O mal que te fizeram pode ser a porta para o bem que Deus vai realizar. E o perdão que parece impossível pode ser o caminho para restaurar não só sua vida, mas de muitos à sua volta. E você? Já conhecia todos esses detalhes da história de José? Essa história falou com você de alguma forma? Então comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber. Se você conhece outra história da Bíblia que quase ninguém fala, deixa nos comentários que eu posso trazer ela em um próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias profundas e inspiradoras para você.